Agora nós vamos trazer a nossa entrevista política do dia. Antes de trazer o nosso entrevistado, hoje eu tenho, como sempre, a presença do Felipe Ferreira para condução da entrevista junto comigo. E nós estamos em câmeras separadas hoje, porque o nosso entrevistado está por vídeo chamado. Então o Felipe está aqui. Eu quero primeiro dar bom dia para você, Felipe Ferreira. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Abdias. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o programa. Nessa quarta-feira de especial, para você, já quero parabenizar publicamente pelo lançamento do livro, logo mais na sede da OAB, Alagoas em Quarentena. E é sempre muito bom ver jornalistas e autores alagoanos publicando o livro. E quero fazer o convite para quem está em casa ler mais autores alagoanos. É sempre uma experiência muito revigorante e incrível. Obrigado, Felipe. Fico feliz aí pelas suas palavras e é isso mesmo. Quero reforçar então o convite, já que o Felipe tocou nesse assunto. Hoje, às 19h30, na sede da OAB de Alagoas, vou lançar o meu primeiro livro, Alagoas em Quarentena, Histórias da Pandemia da Covid-19. 10 capítulos, 200 páginas, 5 anos de pesquisa para entregar para os alagoanos esse livro que eu considero histórico, documental e jornalístico. Então espero por todos vocês, evento aberto ao público. Agora a gente vai trazer o nosso entrevistado de hoje. Ele é deputado federal por Alagoas pelo PP. Vamos falar agora por videochamada com o deputado federal Fábio Costa. Deputado, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua disponibilidade de estar aqui conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, Abdias. Bom dia a toda a tua audiência que nos acompanha nesse momento. Bom dia ao Felipe Ferreira. Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar vocês pelo trabalho, jovens jornalistas, me colocar à disposição aqui para a gente bater um papo. Parabenizar também você, Abdias, por ocasião do lançamento do seu livro. Eu que agradeço, deputado. Muito obrigado também pelas felicitações. Vamos começar falando do assunto mais polêmico do momento. Tem muitos. Polêmica é o que não falta nesse Brasil e na política. O deputado respirou fundo agora, porque o que não falta, meu amigo. Olha, se no âmbito municipal, como o senhor quando foi vereador, né, aqui de Maceió, se no âmbito municipal, no âmbito estadual, tem tanta coisa, né, para dar conta, imagina no âmbito federal. Vamos falar do Eduardo Bolsonaro, ele que anunciou que pediu licença do cargo para ficar nos Estados Unidos em articulações contra assuntos ligados ao STF, né, junto a parlamentares norte-americanos. E deputados petistas acusaram o Eduardo Bolsonaro, né, de querer causar uma interferência constitucional na República Brasileira. O filho do ex-presidente, com receio, inclusive... desse contexto todo, tinha a apreensão do passaporte dele que estava em jogo, que foi negada nessa apreensão. Ele pediu afastamento do cargo, disse que vai ficar lá nos Estados Unidos. Ele disse, inclusive, que pretende buscar autoridades internacionais para pedir, deputado, que a justiça internacional, existem órgãos internacionais, tribunais internacionais, que podem avaliar situações, por exemplo, de cerceamento de liberdade, de falta de democracia. Como é que o senhor vê tudo isso? A decisão do Eduardo Bolsonaro é acertada, na opinião do senhor? Porque algumas pessoas veem como se ele estivesse buscando refúgio nos Estados Unidos. Abdias, é importante, você falou aí, em dado momento, que o Supremo negou, né, a questão a possibilidade de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Mas é importante a gente colocar uma ordem cronológica nesse contexto. O que aconteceu foi o seguinte: havia um pedido de apreensão do passaporte do Eduardo e ele tinha a temeridade de que pudesse sofrer algum tipo de perseguição política por parte do Poder Judiciário aqui no Brasil, não desconsiderando a possibilidade dele ser preso, né? Ele que não teria praticado nenhum tipo de delito, nenhum tipo de crime, a não ser ter atuado na esfera das suas atribuições, que é como deputado federal. E é importante também, Abdias, a gente colocar aqui, e a nossa grande insatisfação de quem está posicionado à direita é aquela crítica em relação aos dois pesos e duas medidas. Se a gente for voltar um pouco no tempo, a gente vai ver que quando o atual presidente Lula estava preso, diversos deputados de esquerda foram para o exterior buscar órgãos internacionais para dizer que estava havendo uma perseguição em relação ao presidente Lula. Agora, nesse momento, quando deputados de direita também
percorrem o mesmo caminho para denunciar eventuais abusos, esses parlamentares acabam sofrendo processos, acabam sofrendo, enfrentando medidas judiciais que podem levar até mesmo à prisão. Então, o que o Eduardo Bolsonaro fez foi tão somente se resguardar. Só ele sabe o que, é que ele está passando, o que é que ele ouviu falar, quais são as especulações que estavam girando em torno do seu nome. Então, ele, temendo até mesmo pelo seu direito de ir e vir, né, ele adotou essa medida de ficar nos Estados Unidos se licenciando do seu mandato. Após ele pedir licença do seu mandato, foi que o Supremo Tribunal Federal imediatamente disse que não havia necessidade de apreender o passaporte. Portanto, o Supremo não disse isso antes dessa decisão do Eduardo. Só decidiu não apreender o passaporte dele após a decisão dele, do Eduardo Bolsonaro, se licenciar do mandato de deputado federal. Deputado, bom dia. Mesmo após esse anúncio de que o STF não iria apreender mais o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele decidiu que ainda assim vai permanecer lá nos Estados Unidos para tentar converter toda essa situação. O senhor acha que ele permanecer lá, mesmo sem ter a possibilidade do passaporte ser apreendido, é uma medida acertada dele? Olha, é uma medida individual, Felipe. É uma medida estritamente pessoal. Até porque, a partir do momento em que ele se licencia do mandato de deputado federal e ele não está mais atuando como deputado federal, ele pode adotar a melhor estratégia que ele julgar conveniente, né? Ele não está atuando mais nesse momento como deputado federal, então ele sabe quais são as circunstâncias que giram ali em torno do seu nome, o que é que eventualmente podem querer prejudicá-lo, até porque ele enfim, tem um nome em potencial para as próximas eleições, então ele deve saber calcular bem quais são as medidas que ele deve adotar nesse momento. Eu acredito na sensibilidade do Eduardo Bolsonaro e na decisão dele permanecer nos Estados Unidos para tentar explicar para o mundo o que é que está acontecendo no Brasil. Bom, deputado, recentemente o senhor publicou nas redes sociais o seu posicionamento contrário à adoção das câmaras corporais por parte da Polícia Militar aqui em Alagoas. Queria entender qual é o pensamento do senhor em torno dessa pauta, se o senhor de fato não acredita que a Câmara Corporal vai trazer mais transparência para todo esse processo na Polícia Militar aqui do Estado. Primeiro, Felipe, a gente sabe que historicamente a população de Alagoas ela é reconhecida como uma população ordeira, como uma população que gosta da paz, da ordem, que apoia a polícia e que não gosta de marginais. Isso aí é só a gente conversar com as pessoas nas ruas que a gente vai sentir esse sentimento por parte dos alagoanos. É um povo que não gosta, não passa pano, não apoia e também, enfim, apoia, muito pelo contrário, apoia as ações policiais para o combate à criminalidade. Eu senti isso enquanto delegado de polícia, os anseios da população para que a gente combatesse a criminalidade de maneira firme, de maneira incisiva. E essa medida adotada pelo governo do estado causou bastante estranheza, porque a polícia alagoana, a polícia militar, a polícia civil de Alagoas, são polícias reconhecidas no Brasil todo como polícias atuantes, como polícias que, diante de determinados problemas, quando há uma onda de criminalidade que tenta assolar o Estado, as forças policiais entram em ação e conseguem contornar esse problema, que só não diminui drasticamente ou não acaba com a criminalidade, porque também a gente tem diversos segmentos da sociedade que acabam tendo uma visão romântica em relação aos criminosos e acabam, de certa forma, incentivando a criminalidade. Mas essa medida ela causou estranheza porque ela vai de encontro, ela é contra essa boa fama das polícias de Alagoas, que são polícias proativas, são polícias que são que fazem um bom trabalho de enfrentamento à criminalidade, e essa medida das câmeras corporais acabam tirando o incentivo para que os bons policiais atuem
contra a criminalidade. Eu até agora não consigo entender como a segurança pública de Alagoas e o governo do estado de Alagoas adotou essa medida, fazendo com que as polícias possam se sentir intimidadas, constrangidas e com a sensação de que o seu próprio governo eh, desconfie da sua atuação e passe a tratar os policiais como suspeitos. Então, eu não aprovo essa medida, eu acho que ela só vai prejudicar a população alagoana. E, para finalizar, nesse ponto, os meus argumentos, e esperar a tua próxima pergunta, Felipe, que pode ser em relação a esse tema, é, é importante destacar que essa medida não vai trazer prejuízo nenhum para a polícia. Ela não vai prejudicar os policiais, porque os policiais simplesmente vão dizer: olha, tá bom, se eu estou sendo aqui vigiado 24 horas no meu serviço, e se vocês querem que a minha atuação ela seja fiscalizada quando o governador do estado não tem uma câmera no seu terno, quando deputados não têm câmeras, quando desembargadores, quando procuradores e promotores não têm câmeras nos seus trabalhos, e só os policiais têm câmera, por que que essa desconfiança somente e exclusivamente em relação aos policiais? Eu acho que a gente deveria importar medidas que são efetivas lá de fora, lá do exterior, de outros países desenvolvidos. A gente deveria trazer, além das câmeras corporais, a gente deveria trazer a legislação rígida, a gente deveria, quem sabe, discutir prisão perpétua, a gente poderia discutir que criminosos que praticassem assalto à mão armada pudessem ficar 30 anos presos sem qualquer tipo de benefício, mas nada disso é trazido para o Brasil. Um indivíduo que é preso em flagrante, assaltando com todas as provas e evidências, ele vai passar ali 2 ou 3 meses preso e vai conseguir uma decisão favorável para que ele responda em liberdade. Essa é a nossa realidade. Mas o que é que a gente importa lá de fora? Só o que segmentos da esquerda, segmentos progressistas acham que é importante, que é bom para a segurança pública. Não trazem a legislação rígida, não trazem pontos que visam fortalecer a lei e a ordem aqui no nosso país, mas tão somente o enfraquecimento da polícia. Nós estamos conversando aqui no nosso Antena Manhã, entrevistando o deputado federal por Alagoas, Fábio Costa, do PP. Deputado Fábio, no último domingo aconteceram algumas manifestações em capitais brasileiras em prol da anistia aos presos do 8 de janeiro, pedindo também liberdade de expressão e democracia no país. Segundo a oposição, né, segundo parlamentares da esquerda, foi um ato que não foi o esperado. Na praia de Copacabana, por exemplo, esperava-se 1 milhão de pessoas por parte dos organizadores, só para falar do local onde o presidente Jair Bolsonaro esteve. E os números, até números contrastantes, né, de relação, a divulgação dos números mostram que a PM falou que tinham 400 mil pessoas, a USP disse que são 18, uma disparidade enorme. Mas eu queria saber do senhor, o que é que o senhor achou, se atingiu o objetivo desejado em número de participantes, e a pauta da anistia segue viva no Congresso? Como é que está esse debate? A manifestação foi extremamente importante, Abdias, para a gente externar nosso sentimento de indignação no que diz respeito aos presos do 8 de janeiro. Pessoas que eu acho que todo mundo aqui, ninguém concorda com a depredação do patrimônio público, ninguém concorda com a arruaça, com o vandalismo, mas eu acho que todo mundo concorda com o sentimento de justiça, que indivíduos que eventualmente tenham praticado dano ao patrimônio público, que sejam rigorosamente punidos. Agora, o que a gente não pode fazer é pegar todo mundo que estava numa manifestação e não individualizar as condutas e dizer o que cada um fez e aplicar e fazer julgamentos em lotes, sem dizer o que cada pessoa praticou. Somente pelo fato delas estarem se manifestando, elas serem condenadas a 13, 14, 15, 20 anos de prisão. A gente tem caso de senhoras, de uma senhora, uma professora aposentada de 71 anos de prisão, 71 anos de idade, que pegou mais de 13 anos de prisão. A gente tem o caso de uma pessoa que não adentrou nas dependências do Congresso, e somente porque fez um desenho numa estátua, pegou também mais de 10 anos de prisão. Então, assim, são diversas aberrações em que a gente percebe claramente um viés ideológico, um viés político, um viés de perseguição, de utilização do poder judiciário como instrumento de perseguição política. E aí é mais uma vez essa
a gente usa a expressão do dois pesos e duas medidas. Até bem pouco tempo atrás, a gente viu manifestações de esquerda que depredaram, que causaram muito mais prejuízo ao Congresso e ninguém ficou um dia sequer preso. E agora a gente vê toda essa perseguição, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que essas pessoas não têm direito sequer a, 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 a impetrar um recurso para que uma instância superior possa apreciar a, a, a condenação desses manifestantes. Então, enfim, é um completo absurdo o que está acontecendo no Brasil. Essa manifestação foi importante para que a gente pudesse expressar essa insatisfação, essa indignação, essa injustiça. E a gente espera aqui na Câmara dos Deputados, sim, aprovar a lei de anistia ainda nesse primeiro semestre. Estamos fazendo uma movimentação intensa aqui no Congresso para que esse projeto passe pelas comissões e que a gente possa aprovar o projeto. Bom, a gente perdeu a conexão, estamos por vídeo chamada, voltou. Às vezes é uma ligação, sabia? Tá ali no ao vivo, se alguém liga, aí acontece muitas vezes, talvez tenha sido isso que aconteceu, já voltou a transmissão com o deputado. Não foi isso que aconteceu, deputado? Alguma ligação? Foi uma ligação e eu já coloquei aqui no modo avião para a gente Agora, não era isso ter que eu esse ia problema sugerir. novamente. No meu é assim, não perturbe. Vai lá, Felipe. Você concluiu o raciocínio? Quer finalizar? Não, eu estava dizendo que a gente espera sim aprovar a lei da anistia ainda nesse semestre. Pronto. O senhor apresentou um projeto no Congresso Nacional que permite, deputado, divulgar a divulgação de fotos e nomes de criminosos em algumas situações. Queria que o senhor explicasse para quem está acompanhando o nosso programa de hoje quais são essas situações e qual a importância desse projeto. E quero saber também como está a tramitação dessa matéria. Se já está em alguma comissão, se já foi apresentado no plenário da casa. A gente já teve esse projeto, Felipe, aprovado na Comissão de Segurança Pública e a gente está esperando ele ser aprovado no plenário. Esse projeto, ele, de maneira resumida, ele permite que a polícia divulgue imagem de suspeitos quando é necessário avançar nas investigações de outros casos semelhantes. Por exemplo, se o indivíduo ele é suspeito da prática de estupro, é possível que diversas outras vítimas tenham sido vítimas desse mesmo indivíduo. E a gente não pode divulgar a imagem porque a imagem desse criminoso, desse bandido, desse delinquente está protegida pela lei. Então a gente não quer a exposição de qualquer forma da imagem de pessoas, mas a gente quer que, em alguns casos, quando seja necessária para a apuração de demais crimes, ou quando esse indivíduo estiver foragido da justiça, com mandado de prisão em aberto, por exemplo, que a polícia possa fazer a divulgação nos meios de comunicação para que esse indivíduo ele possa ser capturado. Então, essa medida é importantíssima para a elucidação de crimes quando o mesmo indivíduo ele pratica diversos crimes e com essa divulgação a polícia pode avançar nas investigações e elucidar outros delitos que esse indivíduo possa ter praticado. Infelizmente, hoje isso não é possível, a polícia não pode divulgar a imagem de suspeitos porque eles estão protegidos e por dispositivos, inclusive pela lei de abuso de autoridade. Então, a gente quer criar uma exceção para que, em determinados casos, sobretudo em casos de crimes violentos, a gente possa fazer a divulgação da imagem desses indivíduos para que a população possa ajudar a localizar esse indivíduo ou se outras vítimas que identifiquem esse indivíduo, elas possam entrar em contato com a polícia para que todos os crimes que esse suspeito praticou, ele seja responsabilizado nas duras penas da lei. Quero contemplar aqui o nosso ouvinte, o Bias, da Guarda Municipal aqui de Maceió. Ele pergunta, deputado, sobre a mudança da nomenclatura e das atividades da Guarda Municipal, né, que vai mudar de Guarda Municipal para Polícia Municipal, uma decisão que já tem, inclusive, embasamento no Supremo Tribunal Federal. O que é que o senhor pensa sobre isso? Ele pergunta aqui, já que o senhor tem essa atuação na área da segurança pública, ele manda um abraço para o senhor e pergunta o que é que o senhor pensa sobre essa mudança da Guarda para a Polícia Municipal, deputado. Um abraço para o nosso amigo o Bias e dizer que não só o que eu penso, mas o que eu já fiz. Eu já protocolei um ofício
para a Prefeitura de Maceió, para o prefeito JHC, para que ele adote essa nomenclatura na Guarda Municipal de Maceió, alterando a nomenclatura de Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal ou Polícia Metropolitana. Então, a gente já fez essa solicitação. Eu já fiz essa solicitação ao prefeito JHC e, além disso, aqui na Câmara dos Deputados, eu estou apoiando a PEC, que vai incluir de maneira no rol taxativo a Guarda Municipal, né, que seria a Polícia Municipal, no rol taxativo dos integrantes da segurança pública, com a alteração da nomenclatura de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal. Então, eu apoio essa medida, apoio que a Guarda Municipal possa participar do policiamento ostensivo, auxiliando a Polícia Militar, sem gerar conflito de atribuições em relação a essas importantes instituições. Eu acredito e eu penso que a Guarda Municipal, ela, enquanto Polícia Municipal, ela só vai ajudar a população e só vai fortalecer o combate à criminalidade, sobretudo no combate preventivo, ostensivo, para que os criminosos possam ver ali que agentes da lei estão em maior número e dessa forma possa inibir a atuação de criminosos em Maceió, enfim, em todos os municípios de Alagoas que adotarem essa medida. Deputado, a gente já está na reta final da nossa entrevista. Queria saber do senhor sobre a recente aproximação, ou tentativa de aproximação, pelo menos, do senador Renan Calheiros com a família Caldas. Teve uma entrega de uma pavimentação na BR-416 na última segunda-feira e o senador fez acenos políticos para o João Caldas e a imprensa começou a citar que pode estar havendo aí uma tentativa de aproximação entre esses grupos visando a eleição de 2026. Queria entender o que o senhor acha dessa tentativa de aproximação, se o grupo político do JHC, do qual o senhor também faz parte, acaba perdendo com essa aproximação com a família Calheiros. Felipe, eu tenho acompanhado pela imprensa essas movimentações, a inauguração daquele trecho, esses acenos dos Calheiros, as declarações, mas eu confesso para você que eu não tenho nenhuma informação se há, de fato, alguma aproximação política ou algum acordo sendo firmado. O que eu posso dizer é que eu vou manter eu vou manter o bom senso, a coerência e vou continuar querendo distância da forma de fazer política dos Calheiros em Alagoas. Então, o que eu posso dizer é que eu não participaria de um palanque em que estivessem ali os Calheiros. Eu ainda não sei o que eventualmente se esteja articulando enfim, ou se combinando, mas assim que eu souber o que de fato está acontecendo, porque por enquanto são especulações, eu vou me posicionar em relação a esse tema. Então, em um cenário hipotético de apoio entre Renan Calheiros, família Calheiros e o grupo do JHC, o senhor estaria fora desse barco, não estaria mais dentro do grupo do JHC, a depender desses arranjos para 2026, é isso? Não, o que eu estou dizendo é que eu não é por conta de qualquer tipo de aliança que possa ocorrer que eu me aliaria aos Calheiros, por via reflexa ou por via indireta, né? O que eu estou falando é que eu manterei meu posicionamento firme em relação à oposição em relação a esse grupo que, na minha opinião e no meu modo de ver, não traz avanços e não faz bem para o estado de Alagoas. Bom, deputado Fábio, uma última pergunta. A gente está já com o tempo apertado, mas queria ouvir o senhor a seguinte questão. O senhor acredita que o presidente Lula consegue reverter esse quadro de impopularidade que a gente vem vendo, inclusive com dados de pesquisas mostrando, sobretudo aqui no Nordeste, né, nesse caso para as eleições de 2026, a direita, o senhor acredita que tem ganhado mais espaço no Nordeste, onde historicamente a gente sabe que é um reduto mais de candidatos progressistas? Só complementando a pergunta do Felipe, dizer, Felipe, que eu mantendo essa coerência, eu vou continuar agindo como sempre agi, não é? Sempre mantive distância dos Calheiros na política. Isso, minha história na política, que é recente, que é curta, mas desde o princípio eu mantive essa distância e vou continuar mantendo. Nunca fui aliado
dos Calheiros, nunca tive absolutamente nenhum cargo no governo do estado de Alagoas, sob o comando do Renan Filho, por exemplo. Nunca quis esse tipo de aproximação e vou continuar mantendo essa postura. Em relação ao governo Lula, Abdias, sinceramente, eu acho muito difícil ele reverter esse quadro. Ele está adotando uma medida agora, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Acho que é uma medida, não deixa de ser uma medida populista, eleitoreira, mas é uma boa medida em que certamente eu votaria a favor. Eu sempre disse que eu não, que eu considero que se a gente está no mesmo avião, eu não vou torcer para que esse avião ele tenha uma pane e tenha um problema. Então, eu vou, em todas as medidas que qualquer governo apresentar e que sejam positivas para a população, eu vou votar a favor. E às vezes eu sou até alvo de críticas por isso. Não recebo nenhum centavo de emenda a mais do governo, nunca recebi, não tenho absolutamente nenhum cargo no governo, benefício, aproximação, muito pelo contrário. As pessoas muitas vezes me procuram para resolver algum problema no âmbito do governo, e eu digo que eu não posso, porque eu não tenho absolutamente nenhum tipo de aproximação. Mas isso não me impede de aprovar projetos e medidas que sejam boas para a população, e eu vou continuar atuando dessa forma. De início, acredito que essa proposta seja uma boa proposta para a população, bilhões de pessoas vão ser alcançadas por essa medida, e eu votaria certamente a favor. A gente só precisa saber de que forma isso vai ser feito, quando será feito e como é que o governo vai ajustar as contas para que essa medida ela funcione. Agora, mesmo com essa medida que eu julgo que seja positiva, dificilmente acredito que o Lula, a essa altura do campeonato, vai conseguir reverter a sua popularidade que está despencando. Então, não acredito nisso, até porque o governo, desde o começo, não acertou o rumo e não é agora, na reta final, que ele vai acertar. Agradecendo ao André Medeiros, o William Reis e o Velho Cisso do nosso canal no YouTube acompanhando a nossa entrevista. Deputado Fábio Costa, muito obrigado por sua entrevista. Até uma próxima oportunidade e sucesso no trabalho do senhor. Até a próxima. Obrigado, Abdias Martins. Obrigado, Felipe Ferreira, pela entrevista, pela oportunidade e um abraço para todos os queridos ouvintes do Antena Manhã do Grupo Antena 7. Felipe Ferreira, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, Abdias. Abraço para quem acompanhou a entrevista até agora.